Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. E no episódio de hoje é mais que especial. A gente do podcast Por Trás da Mídia estamos completando 2 anos de atividade. E ao longo desses anos, desses 2 anos, a gente sempre diz aqui que nós temos um lado, que é o lado da justiça social e da luta por direitos humanos. Então, somos uma mídia independente, mas que a gente sabe marcar o nosso território em relação a defender as causas que a gente acredita. E aí, ao longo desses 2 anos, a gente já falou aqui sobre igualdade racial, já falamos sobre puerpério, falamos sobre segurança pública, sobre insegurança alimentar. Ficamos muito felizes recentemente que tivemos 2 matérias classificadas para o Prêmio Sebrae de Jornalismo, que foi a série sobre empreendedorismo feminino e um episódio que eu fiz sobre a pesca no Brasil, que a gente abordou tanto a pesca mais industrial, quanto a pesca artesanal e a pesca esportiva também. Então, a gente está explodindo de alegria, porque para a gente isso já é um grande prêmio para quem faz jornalismo independente e sem patrocínio. Afinal, quem ajuda é vocês, né? O pessoal que participa do nosso financiamento coletivo, que nos patrocina, vamos dizer assim. Não é muito não, mas já dá para a gente pagar uma conta de energia aqui da produtora Audiolibre, que é a nossa parceira na produção do podcast Por Trás da Mídia. Então, nosso muito obrigado para você que acompanha a produção do podcast Por Trás da Mídia ao longo desses 2 anos. E aí, para a gente não passar, né, sem comemorar essa data, trouxemos aqui uma pessoa muito especial para fazer a matéria, vai ser uma série, né? A abertura de uma nova série do podcast Por Trás da Mídia, que a gente vai falar sobre a produção científica feita por mulheres aqui no Brasil. De acordo com algumas pesquisas, em torno de 40% dos pesquisadores no Brasil são mulheres, que já evoluiu um bocadinho, mas ainda está muito aquém da realidade. Afinal, as mulheres dominam o Brasil. E aí, claro que tem espaço para mais pesquisadores. Então, a ideia dessa série é fazer com que as pessoas reflitam, que a gente traga as pesquisas que elas estão desenvolvendo e que apresente o trabalho dessas mulheres. E aí, para comemorar essa data especial do nosso podcast Por Trás da Mídia, que está fazendo 2 aninhos, a gente vai abordar o trabalho das mulheres na área de ciência, de pesquisa científica, né? Então, eu trouxe hoje aqui para a gente iniciar essa série sobre essa produção científica brasileira feita por mulheres, Marcela Prado Mendonça. Bem-vindo ao podcast Por Trás da Mídia. Queria que você começasse primeiro se apresentando, falando um pouco aí da sua linha de pesquisa, para que as pessoas te conheçam. Eu tenho que começar parabenizando vocês, né? Parabenizando e expressando a minha grande felicidade de estar aqui com vocês nesse momento de comemoração, né? De estar aqui com você, que é um amigo querido e que é um profissional que eu admiro e falo o tempo inteiro. Sempre que tenho a oportunidade, reitero o quanto você é inspiração para mim diariamente, né? Eu considero um colega de luta, mas também um amigo do coração, e fico muito feliz de estar aqui hoje, especificamente hoje, comemorando esses 2 anos do podcast, né? Um projeto que me deixou muito feliz e que me deixa feliz, e hoje mais feliz ainda por estar nessa comemoração. Obrigado. E antes de qualquer coisa, eu quero citar Bell Hooks para começar a nossa conversa, porque um homem despojado de privilégios masculinos que aderiu às políticas feministas é um companheiro valioso de luta. E tanto você quanto o Tiago são companheiros valiosos de luta. É importante que se diga, é importante que isso seja dito. Por isso, a minha felicidade. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Marcela Prado, sou doutoranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade Federal de Sergipe e as minhas pesquisas, como você disse, estão na área das invisibilidades que concernem ao mundo feminino, né? Especificamente, a minha pesquisa de doutorado trata sobre as mulheres pescadoras e marisqueiras aqui do município de Aracaju, por ser uma capital e por termos poucas pesquisas sobre mulheres pescadoras nas capitais, porque sabemos que é uma profissão invisibilizada interseccionalmente, ou seja, em diversos aspectos, né? Essas mulheres são vilipendiadas na saúde, na educação, na sua própria existência enquanto trabalhadora da pesca e da mariscagem. Então, esse é um assunto que emergiu nas minhas pesquisas de doutorado e que eu mudei, inclusive, a minha pesquisa de doutorado para o universo feminino, porque identifiquei e achei muito mais útil, e me achei muito mais útil como pesquisadora, contribuindo para a visibilização dessas questões das mulheres, né? Que não todas nós que fazemos ciências, claro que somos vítimas, né? A gente não tem o campo igual, o campo da ciência é disputado de forma desigual entre homens e mulheres, né? Se nós formos falar de mulheres negras, de mulheres pardas e de mulheres com poucas condições financeiras, esse universo se torna
essa disparidade se torna abissal. Então, é importante que a gente lute, né, que a nossa existência e que o nosso trabalho seja uma militância para a gente diminuir essas desigualdades. Exatamente. Nossa. Você falou que começou com outra linha de pesquisa, né? Pode revelar para a gente qual foi essa Claro, linha? claro. Eu estudava, no mestrado em comunicação, eu estudava os movimentos sociais, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre a subversão do jornalismo, as novas tecnologias e a subversão do jornalismo nesse novo campo da comunicação que se desenhou a partir do advento da internet. Porque eu e você somos formados no início da internet. Então, a gente viu o jornalismo se modificar. A gente estudava, pessoal, como seria, né, os meios de comunicação na hora que viesse a parte digital, né? O celular, imagina, no celular vai ter rádio, né, TV, no celular... O celular transmitir ao vivo, isso jamais a gente poderia imaginar. Nós ficávamos viajando na faculdade nessa época. Somos colegas também de faculdade, né? Exatamente. Mas, por favor, continue. E e aí, com o advento, eu fiz o mestrado em 2014 para 2015, né? Nos formamos em 2009, né? 2008. 2008. E aí, já na era do celular, da Primavera Árabe, das manifestações que tiveram aqui no Brasil em 2013, a emergência desses movimentos sociais me chamou muita atenção naquela época, né? Em 2013, quando eu vi aquelas transmissões, aquela juventude fazendo aquilo, eu disse, isso aí vai transformar o jornalismo absolutamente, mais ainda do que já esperávamos. E aí, minha dissertação de mestrado é sobre esse movimento social, sobre os movimentos sociais, sobre essas novas tecnologias da comunicação e da informação e o impacto disso no jornalismo. Olha o podcast aí. Hã? Olha o podcast aí na área. Pois é. E aí, quando foi no doutorado, aí eu comecei a estudar, comecei a me debruçar sobre a participação social. Me interessava como as pessoas estavam participando desses novos processos democráticos, porque sabemos que o jornalismo é uma das bases, né? É uma das colunas da democracia. A base da democracia, a democracia passa pelo jornalismo, né? No Brasil e no mundo. Então, quando eu vi essas pessoas se mobilizando dessa forma, o jornalismo sendo impactado dessa forma, eu queria saber como era essa participação. Isso me interessou muito. Bom, e aí eu estudei a participação social nos processos democráticos, nos processos políticos democráticos da política de meio ambiente aqui em Sergipe. E aí fiz um processo seletivo em Sorbonne, passei, mas aí entrou novo governo, teve corte de bolsa, enfim. E aí, acabei não indo, na época, né, que passei. E aí, quando eu comecei a ver que essa questão... A minha presença na faculdade, por ser mulher negra, mulher trabalhadora, que veio do trabalho, né? Meus pais trabalharam, enfim, minha mãe esteve desempregada há muito tempo, fez faculdade junto comigo, com os meus irmãos pequenos. Então, a nossa luta, a gente pegava ônibus, passava 3 horas para ir para a faculdade, por exemplo, nessa época. E aí, no doutorado, eu comecei a perceber que era muito mais difícil para nós mulheres ocuparmos os mesmos campos que os homens, mesmo que estivéssemos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? Estava ali no doutorado naquele momento, junto com outros homens, estavam produzindo artigo, estava fazendo ciência, mas eu percebia como era mais difícil, né, por ser mulher, como era mais difícil por ser mãe. À época eu tinha um filho, agora tenho 2, ainda tive uma filha no doutorado. Isso tudo começou a me inquietar muito e eu percebi que era urgente que eu mudasse a temática da minha pesquisa. E aí, quando eu comecei a pensar, né, desse universo feminino, você citou... eu queria citar aqui também Aspásia de Mileto, né, que é uma filósofa antiga, que foi mestra de Sócrates, que a gente tem da antiguidade, a Marie Curie, a gente tem as mulheres participando da ciência, né? E desde a antiguidade também que elas são invisibilizadas. E aí percebi também, no ambiente do meu doutorado, um ambiente muito masculino, um ambiente que não respeitava as nossas diferenças, as nossas particularidades, as nossas singularidades, um ambiente não sustentável. E, ao mesmo tempo, eu estudava sustentabilidade, porque meu doutorado é em desenvolvimento e meio ambiente. Então, a gente acaba estudando sustentabilidade. E aí comecei a pensar e a refletir sobre a sustentabilidade das relações, sobre a sustentabilidade da permanência das mulheres no ambiente científico, né? Porque, para mim, muitas vezes foi um ambiente inóspito. E por que eu não... E o que era que eu estava fazendo ali se eu não, né, se não poderia mudar isso, se não fosse uma trabalhadora para mudar esse campo? E aí eu disse, não, vou mudar meu tema. Vou mudar o tema do meu doutorado, entrei com essa tese, mas quero mudar.
E aí passei pelo processo administrativo, submeti ao colegiado, o colegiado aprovou, mudei de orientador e estou estudando o que me dá felicidade, o que me dá tesão, o que me dá, o que eu acredito que posso fazer para mudar dentro do que me cabe, né? Na minha área de atuação, na minha área de trabalho, na minha área de pesquisa e de desistência, né? É sabedoria para poder observar, né? E coragem é necessário para quando a gente se depara em algum momento dessas mudanças, né? Porque não deve ser fácil, né? Para quem te acompanhou, provavelmente, né? E viu toda a sua bagagem de estudo já sobre um tema e aí uma reviravolta a partir de uma mudança de ambiente que é necessária, né? Você falou, né? Citou no início sobre os homens que são parceiros nessa luta, né? Exatamente. Em defesa das mulheres e tudo mais, né? Teve homens também nessa sua jornada de pesquisadora aí também que tinham, era mais competição mesmo entre homem e mulher? Não, eu tenho colegas maravilhosos. Inclusive, meu novo orientador me acolheu quando eu cheguei lá. Eu falei, Adalto, eu preciso mudar, porque isso não está me satisfazendo mais, eu não me sinto mais feliz contribuindo dessa forma e eu quero mudar para isso. E ele foi muito acolhedor, né? Então, eu costumo dizer que por exemplo, Adalto, que é um professor da universidade, muita gente conhece, né? Eu acho que Adalto atravessa gerações aqui formando biólogos, economistas, né? Porque a área dele é a economia dos ecossistemas. E aí ele faz, não, Marcelo, eu te apoio, vamos, vou pegar na sua mão. E eu digo assim, eu costumo dizer ainda que é Adalto que me escolheu. Porque quando você está no meio do doutorado, que os professores já têm seus alunos, seus orientandos, e aí ele falou, não, eu vou orientar ela. E orientou, e esteve comigo, está comigo, estamos de mãos dadas. Fui a campo há pouco tempo entrevistar algumas marisqueiras e pescadoras e ele fez questão de ir comigo, de estar em campo comigo, de mostrar que estava ali. Então, não tem só esse ambiente de competição, mas tem muita competição. E eu vou dizer, Marquinhos, é muito difícil você visibilizar essa competição, né? Tem estudos que falam agora das microviolências cotidianas do universo feminino. As microviolências que a gente sofre está, por exemplo, na questão de você não ter com quem deixar o seu filho para assistir uma aula de doutorado. Ou você não poder ir a campo, porque você vai no interior fazer uma pesquisa e você não pode deixar seu filho o dia inteiro fora. Então, você pode ter até um turno. Mesmo até ir sozinha, né? Pela questão de segurança. Você não pode ir sozinha. Né? Absolutamente. Absolutamente. Essa questão da segurança, né? E aí, e dentro da universidade também, essa questão... Eu cheguei a ouvir... em um momento muito infeliz da minha carreira acadêmica, que se eu não quisesse... Eu sofri um divórcio, né? Me divorciei no início do meu doutorado, e de um casamento longo, e ouvi que se eu não quisesse... eu era bolsista à época, e eu vi que se eu não quisesse baixar meu padrão de vida, eu não tivesse me divorciado. E isso foi muito violento, isso me fez quase parar o meu doutorado, né? É como você fala, e eu reitero, é preciso ter coragem para continuar. É preciso ter coragem, né? E aí a Audre Lorde nos traz a importância dessa coragem, de termos coragem, porque temos que ir abrindo a picada evolutiva, né, dos nossos existires, mas antes disso, temos que tomar consciência dos nossos existires e transformar isso em prática, e ter coragem. E não é fácil. Porque enquanto você... É um processo de reflexão, de amadurecimento, é um processo de estudo, de leitura no ambiente acadêmico, mas você está ali na condição de mulher. Tem seus filhos em casa, tem sua casa, tem seu emprego, tem seu... enfim, são várias coisas. Nessas saídas em campo, das suas pesquisas, você se deparou com mulheres marisqueiras, pescadoras, né? Que tem essa consciência da importância dela para todo o ambiente, para essa cadeia toda de vida nossa, esse trabalho que ela desenvolve, a importância dela para a família? Elas têm. E quando eu faço essa pesquisa de campo, as mulheres marisqueiras trabalhadoras, elas trabalham desde os 10 anos, desde os 12 anos. Elas aprenderam com as suas mães, com seus pais. Então, elas são mulheres trabalhadoras independentes. E isso as dá uma pecha, uma luta a seguir, que é por que essa mulher é independente? Por que ela vai para a maré, passar o dia na maré trabalhando, ao invés de estar em casa passando ferro na roupa do marido para o marido trabalhar? O que ela está fazendo na maré com um monte de mulher junto que não está em casa tomando conta dos filhos e do marido?
Então, elas têm essa consciência de que elas são trabalhadoras e que as suas casas precisam do seu trabalho para o sustento. Né? Os seus maridos não conseguem sustentar a casa da forma que é quando elas estão trabalhando no mangue. Né? E aí, quando eu falo de mulheres pescadoras e marisqueiras, eu fui para o ambiente das interseccionalidades, porque eu precisava entender... Para falar de interseccionalidade, eu tenho que citar exemplo. Né? Então, eu vou citar o exemplo da minha pesquisa. Uma marisqueira, ela tem problemas, ela tem mais propensão a problemas de saúde, como, por exemplo, LER, de movimentos repetitivos, como, por exemplo, perdas das digitais, porque com a poluição do rio, nós fizemos essa reportagem juntos, inclusive, né? Elas perdem as digitais, elas têm problemas de ISTs. Elas são mais propensas a ISTs, porque ficam muito tempo dentro da maré com as roupas molhadas, trabalhando. Elas têm problemas de serem, culturalmente, acharem que elas são muito independentes. Então, a gente precisa lutar contra as pessoas achando que nós somos muito independentes. Entendeu? Ela precisa... Isso é um problema real, mas é uma microagressão. Né? A maioria dessas mulheres, elas são vítimas de violência doméstica. E são vítimas de violência nos seus ambientes de trabalho também, porque estão ali totalmente sujeitas. E muitas delas não têm a noção do que aquilo é uma microagressão, né? Não. Por exemplo, quando eu entrevisto uma determinada idade, marisqueiras de 60, de 50 anos, eu posso afirmar que 80%, para muito mais, sofreram violência doméstica. E isso faz parte de suas histórias. Elas não estão problematizando isso. Não, isso é a rotina, isso é o normal, isso é o comum. Sofrerem violência doméstica, criar os seus filhos e as suas filhas nesse ambiente violento. Mas é a realidade. Imagino que seja, né? Eu fiz alguns trabalhos, né? Trabalho com audiovisual também. Sim. Fiz participei da produção e direção de um documentário com o Dinamara, inclusive, acho que 2012, eu acho, querida. 2013. Né, que foi justamente sobre as mulheres da Rua da Palha, lá em Santa Luzia do Itanhi. Sim, tem Nice na Rua da Palha, uma querida, então, no meu coração. Bem interessante acompanhar esse trabalho delas, esse dia a dia e tal, né? Marcela, e dentro desse universo de pesquisa científica, né, se ajuda também, a mulherada chega para cá, eu vou te ajudar, vamos fazer isso. Você tem um grupo de amigas, enfim, que trocam... Tenho um grupo de mães, eu tenho 2 filhos, né? E assim, João Heitor nasce no meu mestrado e Marina nasce no meu doutorado. Então, será que eu pari no PhD? Não, tá bom. Eu pari uma dissertação e um menino, e agora vou parir, estou prestes a parir, estou nos pródromos de uma tese e pari uma menina. E aí, eu tenho pares na universidade que são mulheres mães e nos ajudamos muito nesse processo, muito, muito. Posso citar Simone, que é da geografia. Simone, hoje os filhos são seus, amanhã os filhos são meus. Yasmine, Yasmine é da engenharia. Né? Ela também tem 2 filhas, nasceu a terceira agora, Maria, também pariu agora no doutorado. Então, tem esse apoio, tem essa rede de afeto. É importante que a gente fale que o universo feminino também é pejado de afeto. Né? E quando eu estudo isso no doutorado agora, a sustentabilidade, eu estou falando disso também. E as academias, principalmente da Ásia, estão estudando índices de felicidade. Né? Estão, por exemplo, fazendo praças. No Japão, a gente tem estudo de praças, de quanto de felicidade que aquela praça, aquele verde... Aquele ar, né, com aquela qualidade, vai trazer as cerejeiras, a questão do Butão, que é o país mais feliz do mundo. Né? Então, é muito importante que a gente pense nisso. E também que aqui no Brasil, principalmente, né, porque somos sulistas, somos os países do Sul, somos os países o terceiro mundo. É importante que a gente faça essa diáspora acadêmica às nossas raízes. As nossas raízes não só científicas, porque é eurocêntrica a nossa raiz e a nossa matriz científica, mas também as nossas referências africanas, as nossas referências latino-americanas, porque as temos de forma extremamente rica e complexa, e que nos revelam e que nos narram e que base, né? e fala sobre essa rede
que é preciso, né? Que é preciso essa rede para que a gente faça a sociedade. Não só os homens, eu estou falando, não só as mulheres, mas também os homens. É preciso que a sociedade seja feminina. Essa semana eu assisti ao documentário de Gilberto Gil, e aí ele falando da música Super-Homem, né? E aí ele fala isso, um dia eu sofri a ilusão de que ser homem bastaria. E essa sociedade que a gente busca, a sociedade da feminilidade. É muito importante que se fale sobre isso. Por isso, a importância do podcast Por Trás da Mídia está fazendo essas, sabe, Marco? E eu fico muito feliz, sabe? Expresso minha felicidade para vocês e que os alcance essa felicidade do meu coração, porque é muito forte isso, porque a gente sabe que é necessário. O que é que você pretende fazer com essa bagagem de conhecimento agora do seu doutorado, né? Com certeza tem muito dado, né? Tem muitas histórias para ser contadas e a gente sabe que toda a base científica, né, ela produz conhecimento para que algo seja feito. O que é que você pretende fazer com isso que você esse conhecimento que você está produzindo aí? Eu tenho a felicidade de trabalhar no Senado. Atualmente eu estou assessora de orçamento e meu chefe implantou um projeto de participação social para destinar as emendas parlamentares. Então, para mim, é uma felicidade muito grande ver o que eu estudo, o que eu acredito na prática, dentro do meu ambiente de trabalho, e trabalhar com isso diretamente, que é a participação social. Então, eu acho que o papel da ciência é de transformar o que a gente estuda, é diminuir esse abismo entre o social e o alcançável, entre o social e as políticas públicas que não atendem a população, que muitas vezes tornam as pessoas mais invisíveis do que já são, contribuem para isso, inclusive, né? Quando falamos de meio ambiente, por exemplo, aqui em Aracaju, a gente tem eu entrevisto marisqueiras do bairro industrial que não tem mais a maré, né? E ainda, para além disso, a prefeitura constrói um muro que a marisqueira não consegue, que as marisqueiras que pescam desde os 10 anos, que ainda estão vivas, não conseguem descer porque é um muro enorme, gigante. Então, apartando as marisqueiras, as mulheres pescadoras e marisqueiras do seu ambiente de trabalho, absolutamente. Não só as apartando do seu ambiente de trabalho, como também da possibilidade de ir à maré. Elas não conseguem ter acesso à água da maré, porque a prefeitura constrói uma calçada gigantesca que as mulheres mais velhas não conseguem descer e não tem uma rampa de acesso, não tem uma escadaria de acesso, não tem nada. Então, é diminuir esses muros entre o público, entre os gestores e a população e a sociedade. É claro que isso é um trabalho que a gente vai fazer em rede, né? Eu acredito nessa tecelagem dos saberes e dos fazeres e do conhecimento. E, pessoalmente, eu vou emendar no pós-doutorado. Eu não consigo viver sem estudar. Já é um projeto a ser realizado agora, no final do doutorado. Já quero emendar no pós-doutorado. E quero dar aula. Eu quero dar aula. Esse é meu objetivo. Entrar em alguma universidade para dar aula. Compartilhar conhecimento. É isso. Eu acho que a gente está aqui para isso. E só para isso que a gente acumula conhecimento, né? Para o que seria a mais que não isso, né? E mais uma vez falo dessa diáspora, né? A gente fazer esse caminho de volta para as nossas raízes, para os nossos fazeres, para os nossos saberes. E, como eu falei antes, pensar em uma relação sustentável, né? Uma relação sustentável comigo, com os meus filhos, com a sociedade na qual eu estou inserida, né? Eu penso muito isso me inquieta muito. Hoje falava com Camila Campos, que é uma cantora maravilhosa que tem aqui em Aracaju, e ela conseguiu trabalhar, hoje um resultado de um trabalho internacional que ela falou: eu preciso sair desse ambiente que eu trabalho porque eu preciso de relações mais sustentáveis. E aí eu partilhei publicamente a minha felicidade dela estar partilhando publicamente a felicidade dela, porque isso não só nos fortalece, né? Isso nos fortalece, isso principalmente nos fortalece, nos inspira enquanto mulheres e nos faz saber que é possível um outro mundo, que um mundo mais sustentável é possível, que um mundo em que nós acreditemos mais em nós mesmas, em nossos sonhos, no caminho dos afetos, como Audre Lorde nos bem traz na sua obra os territórios dos afetos, né? Os territórios geográficos. A gente tem que transformar os territórios geográficos em territórios de afeto. A gente tem que transformar os ambientes nos quais estamos inseridos em ambientes de afeto. E isso é feminilidade, né? Isso é feminilidade, isso emerge da feminilidade. Nossa. Bom, isso é muito assunto. E a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui batendo esse papo, né? O pessoal sabe que eu falo bastante e tal, né? Mas
Aqui é um espaço para mais ouvir do que falar. Então, a gente sempre deixa os nossos convidados, os nossos entrevistados, eles expõem, né, essa questão das suas especialidades, né, passar para a gente um pouquinho também, a gente beber dessa fonte de conhecimento, isso é importante também, né, é uma troca, mas a ideia aqui é que venha muito mais de lá do que daqui para lá, é sempre assim. Então, Marcela, muito obrigado, a gente está chegando ao final do nosso primeiro episódio dessa série sobre pesquisa científica feminina. Prazerzão ter você aqui, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Prazer é meu, a felicidade é minha, é uma honra estar aqui com vocês, né? Amigos queridos ao meu coração, profissionais que eu admiro e que, graças a Deus, somos de áreas afins, então caminhamos juntos, né? Muito tempo aí. Queria fazer a provocação das pessoas procurarem conhecer mais, né? Temos Carla Cotirene, que está aqui na UFBA fazendo um trabalho fantástico sobre feminismo, sobre interseccionalidade, Djalmila Ribeiro, Carolina de Jesus, Bell Hooks, Audre Lorde. Então, a gente tem várias mulheres cientistas, né, fazendo ciência e fazendo novos caminhos de ciência e de afeto e construindo novas territorialidades, né, nos permitindo saber e entender que um novo mundo e um outro mundo é possível, para além do ódio tão plantado nos últimos anos, né, que escolhamos, né, e que tenhamos a oportunidade de escolher, porque para isso temos que saber possível o caminho do amor e do afeto. E aqui é um espaço, né, de propagar amor, cultura, conhecimento, enfim, a gente abre esse espaço para isso. Então, aqui na Audiolibri é produzido também outros podcasts, tem sobre cinema, tem o Clicando, que é sobre fotografia, enfim, é um espaço bem massa, eu espero que vocês possam conhecer e apoiar, né, continuar apoiando esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente chega ao final desse primeiro episódio da nossa série sobre pesquisa científica feita por mulheres no Brasil. Então, a gente agradece o seu carinho aí ao longo desses 2 anos, afinal, estamos comemorando 2 anos hoje do podcast Por Trás da Mídia. O seu apoio, quem ainda não apoia, siga as nossas redes, que é o @podcast Por Trás da Mídia no Instagram, o @Por Trás da Mídia no Twitter e o @podcast PTM no Facebook. Além disso, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Então, qualquer valor você pode participar lá. Pode ser um doador mensal a partir de R$10. Se você doa R$25, a cada 3 meses recebe uma canequinha personalizada com uma das nossas capas também, vai ter boné, camisa, enfim. A gente vai fazer a festa esse ano e a partir de agora mais e mais reportagens também externas, além das nossas entrevistas aqui no estúdio da Audiolibri. Como eu falei no início, a gente está muito feliz com a classificação de 2 das nossas matérias no Prêmio Sebrae de Jornalismo, né, um prêmio nacional, então a gente já se sente premiado só por essa escolha, independentemente dos resultados que virão ainda sobre esse prêmio. Então, isso é o apoio de vocês. Sem o apoio, sem vocês ouvir, né, o podcast Por Trás da Mídia, ele está presente em 8 países, né, então não é pouca coisa não, né, 8 países aí, a galera tem ouvido a gente, mais de 1.300 horas de produção ao longo desses 2 anos, então muita gente massa já passou por aqui. Queria deixar um abração para a Dígina Torres, minha querida amiga, que iniciou esse projeto comigo, agora não continua mais porque tem outras atividades, é mãe também, enfim, é pesquisadora, vou trazer ela também para bater um papo aqui comigo. Mas é isso, gente. Espero você no próximo episódio. Até lá!